Fala aí, pessoal, professor Rodrigo. Sejam bem-vindos a mais uma aula aí da maratona da Radiologia do Bem. A aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre neuroanatomia. Espero que você goste do conteúdo. Se você gostar desse conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar com um colega, se inscrever no nosso canal se ainda você não é inscrito, tá bom? Então vamos à nossa aula de hoje. Então a primeira pergunta aqui, instigando, né, uma provocação, é correto falar encéfalo ou cérebro? Ou é tudo a mesma coisa, ou tanto faz encéfalo ou cérebro? Relativamente, é uma pergunta simples, mas que muitas pessoas têm dificuldade ou não têm muita precisão em relação à sua resposta. Então, na aula de hoje, a gente vai acabar discorrendo em cima desse tema, né, de neuroanatomia, um tema que eu gosto muito. Então, eu vou explicar para vocês aqui o que é encéfalo, o que é cérebro, qual que é a diferença entre eles. Então, vamos à nossa explicação. Tudo que está dentro da cabeça é a região encefálica. Isso mesmo. Tudo que está protegido pela caixa craniana é a nossa região encefálica ou massa encefálica. E esse encéfalo, né, basicamente, ele é dividido em três partes. Toda essa parte que ficou de amarelo aqui para você é a região cerebral, ocupa aproximadamente 85% da caixa craniana, isso mesmo. E essa parte cerebral, ela também é chamada de teleencéfalo. Então, teleencéfalo ou cérebro, é o que ficou aqui de amarelinho para vocês. Na parte posterior, a gente tem o pequeno cérebro, que a gente chama de cerebelo, que ocupa aproximadamente aí uns 10% da caixa craniana, e o restante é ocupado pelo tronco encefálico. Então, essas são as três divisões da região encefálica. Então, o encéfalo ele é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Então, essa é a resposta, tá bom? Essa parte que ficou sem eu colocar uma cor, essa aqui é uma estrutura anatômica muito importante para a gente também, chamada de corpo caloso. Aqui temos um ventrículo lateral, a região de fórnice cerebral, as células do plexo coroide, glândula pituitária, região de tálamo, aderência intertalâmica, hipotálamo, hástio infundíbulo hipofisário e aqui a hipófise. Essa perninha que ficou aqui para cima, teremos o quiasma óptico e o nervo óptico. E essa região aqui de tálamo, a gente chama de região também de diencéfalo, ok? Então aqui, nesse primeiro slide, já aprendemos o que é encéfalo e como ele é dividido basicamente, tá bom? De roxinho, ficou aqui para a gente a região do corpo caloso, o fórnice cerebral, região de células do plexo coroide, aderência intertalâmica, região de tálamo, o hipotálamo e região de hipófise, as regiões aqui de diencéfalo, tá? Vermelhinho, acima da hipófise, quiasma óptico, e a perninha que ficou aqui para frente é a região de nervo óptico. Então, aqui no slide a gente já aprendeu algumas estruturas anatômicas da região encefálica e as suas divisões, né? Reparem que na parte superior aqui do tronco cefálico, daqui a pouco eu vou explicar a divisão, a gente tem uma passagem que faz a comunicação com a região de terceiro ventrículo com a região do quarto ventrículo. Essa passagem é posteriormente ao mesencéfalo, daí a gente chama de aqueduto do mesencéfalo, que faz comunicação com o quarto ventrículo, que fica posteriormente à ponte e anteriormente ao cerebelo, ok? Dando continuidade aqui na aula, reparem que ficou de rosinha aqui, ó, vou tirar a cor, é uma vascularização muito importante que contribui para irrigar o tecido encefálico. Isso aqui a gente chama de artéria basilar, porque justamente ela se projeta na base do crânio e ela fica ligadinha anteriormente aqui ao tronco encefálico. Tudo que eu falei para vocês fica protegido
pela caixa craniana. Então, isso aqui que a gente está visualizando é o esqueleto da cabeça. Então, o esqueleto da cabeça ele é dividido em duas partes. Região de crânio e a região de víscero-crânio. Ossos do crânio, teremos 8 ossos. Ossos da face, teremos 14 ossos. Então, o esqueleto da cabeça vai ter um total aí de 22 ossos, tá bom? E uma vista em perfil, a gente consegue visualizar todo o esqueleto, né, da caixa craniana. Em azulzinho, teremos o osso frontal, verde, parietal, o roxinho aqui atrás, o occipital, esse vem na cor vermelhinho, puxando para rosa, temporal, e em amarelinho aqui teremos o osso esfenoide. E esses ossos, eles são conectados através das suturas. Vou falar aqui as principais, né? Uma sutura coronal, uma sutura sagital, dividindo aqui em cima, né, os dois parietais, direito e esquerdo. Sutura lambidoide e aqui teremos a sutura escamosa. Essas suturas são articulações entre os ossos da caixa craniana. Em caso de pancada, essa sutura ela pode abrir e voltar na posição novamente, e ela serve para amortecer ou minimizar o impacto na região encefálica. Quando criança, existe uma abertura que popularmente a gente chama de moleira, teremos uma na região anterior e uma na região posterior, e temos também algumas aberturas laterais, mas a da região anterior e a posterior são as mais facilmente percebidas. Então aqui em cima na cabeça do bebezinho vai ser molinho, né? Moleira, que a gente chama de fontanela. Uma fontanela anterior e uma fontanela posterior. Qual que é a importância dessas fontanelas? Primeiro, para o crânio achatar, para poder ter a passagem durante um parto normal lá no canal vaginal. E essas aberturas também elas são importantes porque possibilita o desenvolvimento da região encefálica e automaticamente o desenvolvimento da caixa craniana. Uma observação. A caixa craniana só irá se desenvolver caso haja desenvolvimento do encéfalo. Então, o tamanho da caixa craniana acompanha o desenvolvimento internamente da região encefálica. Por isso que quando um bebê nasce com microencefalia, automaticamente ele não vai ter o desenvolvimento da caixa craniana. O crânio do bebê fica pequenininho, tá bom? Só uma curiosidade aí para você. Aqui dos ossos do crânio, os 8 ossos, nomeando aqui para vocês, então o azulzinho, um único osso frontal, posteriormente aqui o de roxo, o osso occipital, verde, teremos 2, o direito e o esquerdo, os 2 parietais, amarelinho é um osso só, o esfenoide, onde vai ficar a célula turca ou túrcica, temos 2 ossos temporais, direito e esquerdo, aí no osso temporal temos uma parte do arco zigomático, meato acústico externo, rochedo da mastoide, aí teremos aqui a parte petrosa e a parte aerada, e aqui o processo estiloide da base do crânio. E em uma vista anterior, só esse pedacinho que ficou de vermelhinho aqui, a região do osso, só esse pedacinho aqui é a região do osso etimoide, essa lâmina azul que vocês estão vendo. Só esse pedacinho dividindo as duas cavidades nasais, a direita e a esquerda. O etimoide, e aqui vai formar a lâmina etimoidal. E na área da radiologia é muito comum a gente se referir a essa região anatômica como septo nasal. Reparem que a parte azulzinha é o etimoide, e aqui embaixo, bem na base da cavidade nasal, teremos o vômer, que ficou de uma corzinha vermelha. Então, o etimoide faz parte do crânio, e o vômer faz parte da face, os dois se projetando aqui internamente dentro da cavidade nasal. Já os ossos da face, aqui todos desmembrados, né? Então teremos 2 conchas nasais inferiores, que ficam projetadas ou localizadas lateralmente na parte inferior da cavidade nasal. Medialmente, a margem orbitária, teremos os ossos lacrimais, ele vai ter um furinho relacionado ao forame lacrimal.
A mandíbula, que é um único osso, e a mandíbula é o maior osso da região facial. Então, dos ossos da face, a mandíbula é o maior osso. Maxila, apesar da maioria das pessoas acharem que é uma só, mas na verdade são duas. E a gente acaba percebendo claramente a divisão das maxilas quando um bebezinho nasce com lábios leporinos. A fenda palatina não faz totalmente a fusão, então os lábios ficam abertos, e aí a gente tem essa percepção da divisão das maxilas. Na fase adulta, elas vão fusionar, né? Uma vai grudar na outra, e a maioria tem a impressão que é um único osso, mas na verdade são dois, a maxila direita e a maxila esquerda. Aqui acima teremos os ossos nasais, muito comum ter fratura em caso de briga ou acidente de carro, né? Geralmente trauma, pancada vai gerar fratura de osso nasal. Nessa imagem não dá para visualizar, mas parte do popular céu da boca, a gente chama de ossos palatinos. Só a parte em vermelhinho que eu mostrei para vocês aqui, dá para ver um pedacinho dela, onde eu estou aqui com laser, a parte do vômito. E a popular maçã do rosto, que estamos visualizando ó, lateralmente, aqui ó, é a região dos ossos zigomáticos. Então, eu expliquei para vocês os 8 ossos da face, os 8 ossos do crânio, os 14 ossos da face, gerando um total aí de 22 ossos da cabeça. Dando continuidade à aula de hoje, aqui a gente tem um pouquinho da constituição óssea da caixa craniana. A caixa craniana é uma das estruturas ósseas mais reforçadas, então o arquiteto do corpo humano planejou isso aí nos mínimos detalhes. Então toda a parte da arquitetura óssea da caixa craniana, ela é formada como se fosse uma espécie de sanduíche. Então, externamente, teremos uma camada bem densa, que a gente chama de camada compacta. Internamente também teremos uma camada semelhante, ó, bem densa, outra camada compacta. Então, teremos uma camada compacta externamente, uma camada compacta internamente. E formando como se fosse uma espécie de sanduíche, teremos essa parte aqui esponjosa. E esses 3 ossos, 2 camadas compacta mais uma camada esponjosa, formam a diploide. Aqui um corte axial de tomografia computadorizada, onde podemos observar justamente essas 3 divisões, né? Ó. Então, externamente, parte compacta, isso aqui a gente chama muito na área da radiologia também de cortical óssea, né? Parte mais densa do osso. Então, aqui temos uma camada compacta, internamente, ó, mesmo esqueminha, outra camada compacta, e formando um sanduíche, ó, bem no meio, num tom de cinza um pouquinho mais escurinho, a parte esponjosa, tá? Aqui, mostrando nessa ilustração, a sutura também sagital. Camada compacta, esponjosa, outra camada compacta e a sutura sagital aqui, ó, conectando os 2 ossos parietais. E esse sanduíche, como eu havia falado para vocês, a gente denomina de diploide. Então, ó, contornando toda a parte externa da caixa craniana, a parte interna e o espacinho que ficou entre os dois, né, esse sanduíche, que ficou aqui para vocês, ó, num tom de cinza mais escuro, a parte esponjosa. Então, vai formar aí a questão da diploide. E aí teremos sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, basicamente, vai ser constituído pelo encéfalo, né, e a medula espinal. O sistema nervoso periférico, os 12 pares de nervos cranianos e os 33 pares de nervos espinhais. Então, o sistema nervoso central, ele vai ficar protegido pela caixa craniana e a coluna vertebral, e ele vai se conectar através dos 12 pares cranianos e os 33 pares de nervos espinhais com o sistema nervoso periférico. Então, estabelecemos aí as 2 conexões, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Qual é a divisão? Então, aqui eu esquematizei um mapa mental para ficar muito fácil essa questão do entendimento. Então, teremos a região de telencéfalo, que eu denominei lá de região cerebral, e aí esse telencéfalo basicamente vai ter essas divisões.
Alguma das divisões do telencéfalo é muito fácil da gente memorizar, porque ela acaba levando o nome do osso ou da região óssea que a parte encefálica vai estar em contato. Ou melhor dizendo, a parte cerebral vai estar em contato. E aí a gente chama essas divisões de lobo. Então, o lobo, se projetando mais anteriormente à caixa craniana, a gente chama de lobo frontal, porque justamente ele vai estar protegido pelo osso frontal. Aí teremos o lobo temporal, lateralmente, mais ou menos na altura da orelha, o lobo occipital, posteriormente. Acima, lateral direita e lateral esquerda, teremos os lobos parietais, direito e esquerdo. Internamente, a gente tem um lobo chamado de lobo da ínsula, ou lobo insular, que controla parte do sistema límbico. E região de núcleos da base, cabeça do núcleo caudado, cápsula interna, núcleo leitiforme, região de putame. Então, região de núcleos da base. Todas essas estruturas anatômicas fazem parte do telencéfalo, que constitui a nossa região cerebral. Aquele miolinho do primeiro slide que eu havia mostrado para vocês, região de diencéfalo, formado por região de hipotálamo e região de tálamo. Região de tronco encefálico, dividido basicamente em três partes: mesencéfalo, ponte e bulbo. E região de cerebelo e seus hemisférios cerebelares, tá bom? E conectando o encéfalo, para constituir toda a parte do sistema nervoso central, teremos aqui a parte da medula espinhal. Basicamente, essas estruturas anatômicas iremos avaliar dentro de uma rotina do diagnóstico por imagem, por exame de tomografia computadorizada. A ressonância magnética é considerado o padrão ouro do diagnóstico para avaliar o sistema nervoso central, doenças neurodegenerativas, algumas doenças a esclarecer do sistema nervoso central, muito estudado através da ressonância magnética. Os exames de PET, principalmente PET-CT e PET-RM, nos fornece informações anatômicas, fisiológicas e metabólicas, e também a gente consegue estudar toda a vascularização dessa região através de um exame de arteriografia. É muito comum a gente falar de angiografia e a gente subdivide as duas vascularizações, né? Uma angiografia venosa ou uma angiografia arterial. Voltamos aqui à primeira imagem da nossa explicação. Então, temos toda a região encefálica. Recapitulando, ó, toda a parte de telencéfalo ou região cerebral. Região de diencéfalo, mostrando aqui para vocês, seguindo a ordem do nosso mapa mental. Do tronco, para vocês nunca mais esquecerem, né? As divisões do tronco cefálico. A gente vai associar isso aqui como MPB. Aí você vai se lembrar da música popular brasileira, mas dentro desse contexto, MPB vai significar isso aqui, ó. Mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Deixei aqui nas cores da Jamaica para ficar bem didática a nossa aula. Então, a MPB, dentro do nosso contexto, a gente vai usar como referência para memorizar e aprender de forma definitiva as três divisões do tronco encefálico. Então, da parte superior para a parte inferior, teremos mesencéfalo, a ponte e o bulbo, ok? Posteriormente ao tronco encefálico, teremos o pequeno cérebro, que a gente chama de cerebelo, ou região cerebral, e aqui uma vista inferior da base do crânio, aonde eu quero mostrar para vocês a região dos 12 pares de nervos cranianos. 10 desses pares têm origem do tronco encefálico e apenas 2 desses pares não têm origem do tronco cefálico. Qual seriam esses dois? Os dois primeiros, né? A parte do nervo olfatório e nervo óptico. Então, aqui na frente temos o primeiro par de nervo craniano. Ficou aqui de amarelinho para você, ó. O nervo olfatório, pelo nome já é sugestivo, né? Controla a parte do olfato. Teremos aqui atrás, ó, como se fosse um formato de forquilha,
a região de quiasma óptico, e essas duas perninhas estão se projetando anteriormente ao segundo par de nervo craniano, que é o nervo óptico, que ficou de vermelho. O terceiro par é o nervo óculomotor. O quarto par é o nervo troclear, ficou de vermelhinho aqui, ó, troclear. Esse grandão é um dos mais fáceis, né, da gente memorizar e localizar, que é o nervo trigêmeo, tá? Então, o quinto par é o nervo trigêmeo. Vamos repetir. Primeiro par, nervo olfatório. Segundo par, nervo óptico. Terceiro, oculomotor. O quarto, nervo troclear. O quinto, trigêmeo. Olha o sexto par aqui, ó, o abducente. Sétimo par, nervo facial. Oitavo par, vestíbulo coclear. O nono par é o glossofaríngeo, se projeta sempre para os dois lados, tá bom? Nono par, glossofaríngeo. Décimo par, tá aqui bonitinho, ó, região de nervo vago. 11º, o acessório. Ficou de amarelinho aqui desse lado, ó, o acessório. E o último, 12º par de nervo craniano, é o hipoglosso. Então, aqui mostrei para vocês os 12 pares de nervos cranianos. E conectando aqui com a medula, teremos os 33 pares de nervos espinhais. Então, essas estruturas anatômicas constituem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Ok? Toda a parte do sistema nervoso central vai ser protegida por uma capa, ou na verdade 3 capas, que a gente chama de meninges. Da região mais superficial para a região mais interna, teremos a dura mater, aracnoide, que forma como se fossem essas teias de aranha, aracnoide, e grudadinho no parênquima cerebral, até emergindo ó, entre os sulcos cerebrais, aqui ó, contornando um giro cerebral, teremos a pia mater. Aqui eu vou colocar uma corzinha para vocês. Ó. Parte de díploe, parte óssea. Grudadinho aqui na parte óssea, teremos a dura mater, aracnoide, deixei de verde, e contornando aqui ó, os giros cerebrais e emergindo entre os sulcos cerebrais, teremos a pia mater. Então, da parte mais externa para a parte mais interna, teremos dura mater, aracnoide e pia mater. Aqui a gente vai fazer um exercício de memorização dos lobos. Então, temos aqui ó, esse primeiro lobo anteriormente, o lobo frontal. Isso aqui é uma estrutura anatômica para a gente que estabelece as divisões do lobo frontal para o lobo parietal. Isso aqui vai se chamar de sulco central. Então, já cantei a bola desse outro lobo. Esse rosinha é o parietal. Então, repare que ele vai levando o nome do osso que ele vai estar em contato. Lobo frontal, lobo parietal. Quem estabelece o limite ou a divisão entre esses dois lobos é um sulco, denominado de sulco central. Posteriormente, teremos o lobo occipital, ó, bem na região da nuca. Lateralmente, o lobo temporal, giro inferior, giro médio e giro superior do lobo temporal. Esse sulco, como ele fica bem na lateral aqui da estrutura, ele leva esse nome, leva o nome de sulco lateral. Posteriormente, ficou aqui o pequeno cérebro, que a gente chama de cerebelo, e aqui, ó, sustentando tudo isso, a região do tronco encefálico, tá? Tronco encefálico e depois continua a medula espinal. Professor, como eu sei que é medula e como eu sei que é tronco? Quem estabelece esses limites? Aí a gente vai usar como base a caixa craniana. Tudo que tiver acima do forame magno é uma estrutura anatômica do tronco encefálico. Para baixo do forame magno, medula espinal.
Então, a margem do forame magno estabelece o final de um e o comecinho do outro. Então, repetindo, tudo que tiver acima do forame magno é o tronco encefálico, tudo que tiver para baixo do forame magno começa a dar origem medula espinal. Lembram que tem 5 lobos? 4 é facinho da gente memorizar, porque leva o nome do osso que está em contato. A gente fazendo uma dissecação aqui em região de sulco lateral, teremos acesso a esse lobo, que é chamado de lobo da ínsula ou lobo insular, que ficou aqui em verdinho para você. Então, basicamente, a região cerebral a gente vai ter 5 lobos dividindo o telencéfalo. Frontal, parietal, occipital, temporal. E fazendo essa dissecação aqui ó, do sulco lateral, a gente consegue ter acesso ao lobo da ínsula ou lobo insular. Bom, então aqui região do lobo da ínsula. Aqui é um encéfalo real, né? É uma exposição que geralmente vem uma vez por ano para o Brasil. E aí tem vários cadáveres dissecados de forma diferente, onde podemos contemplar aí toda a beleza da anatomia humana e principalmente a perfeição do arquiteto do corpo humano em criar isso tudo nos mínimos detalhes e cada coisa no seu devido lugar e cada coisa também representando uma função específica e de extrema importância, tanto para a nossa sobrevivência e manutenção fisiológica. Aqui é um processo de necrópsia, né? Então a gente tem aqui um crânio cortado, e aqui a gente consegue visualizar toda a região encefálica, tá bom? Então aqui é o encéfalo sendo avaliado aqui em um procedimento de autópsia. Aqui outro encéfalo, tudo isso aqui grudadinho em cima do encéfalo é justamente a dura mater, aí a gente consegue visualizar ó, as vascularizações e os giros cerebrais, tá bom? Aqui já é um encéfalo conservado, fixado geralmente em formol, e essa pelinha bem clarinha que você está visualizando aqui, ó, é a região de pia mater. Então a gente consegue visualizar a pia mater. Essa divisão que vocês estão visualizando, a gente chama de linha média, ou fissura sagital do cérebro, ou fissura longitudinal do cérebro. Aí vai dividir, né, um hemisfério cerebral direito de um hemisfério cerebral esquerdo. Quando isso fica fixado, né, que ele tem uma vista dele fresquinho, né, na hora da autópsia, né, então aqui um encéfalo bem fresquinho, mostrando aqui a dura mater, é um couro, né, bem durinho mesmo para proteger toda a região do sistema nervoso central. Isso geralmente ele fica em formol para fixar, ou glicerina, é o que a gente acaba utilizando dentro de uma faculdade para dar aula para os alunos da área da saúde, né, a aula de neuroanatomia. E quando ele fica fixado no formol, ele já vai ficar mais durinho, né? E ele assume esse tomzinho mais amareladinho e ele fica numa consistência um pouquinho mais rígida, tá? Então é isso que mantém a peça anatômica conservada e evita que essa peça apodreça, tá bom? Então formol ou glicerina são as duas substâncias usadas para fixação do citoesqueleto da região encefálica para conservação, para posteriormente essa peça ser utilizada em pesquisa ou no ambiente acadêmico com os alunos da área da saúde. Aqui teremos ó, uma vista inferior da região encefálica, ó, mostrando o nervo olfatório e o nervo óptico facinho, o grandão aqui na lateral, região de trigêmeo. Então a gente está visualizando ó, lobo frontal, os temporais, primeiro par olfatório, nervo óptico, segundo par, região de trigêmeo, tronco encefálico, parte posterior do cerebelo. Aqui é uma vista superior, então essa pele mais clarinha brilhando aqui é a região de pia mater, fissura longitudinal do cérebro, ou linha média cerebral, né? Hemisfério cerebral direito e cerebral esquerdo. E aqui teremos ó, toda uma vista lateral direita e uma vista lateral esquerda da nossa região encefálica já conservada, já devidamente conservada e aqui propriamente preparada para a questão dos estudos anatômicos com os alunos da área da saúde.
O cérebro é um dos órgãos mais perfeitos e mais complexos que existe no corpo humano, e o arquiteto do corpo humano planejou isso aí nos mínimos detalhes, e eu costumo apelidar essa região de CPU. Então pode dar problema em qualquer parte do corpo, menos na CPU. Qualquer problema nessa região, na região encefálica, pode levar à morte. O paciente pode ficar com alguma lesão cognitiva ou motor, e em alguns casos essas lesões são irreversíveis, principalmente relacionados a traumas de alta intensidade ou acidentes vasculares. Chegando aqui no finalzinho desta explicação, de um resumão aqui sobre neuroanatomia, então reforçando aqui o mapa mental. Para quem tem dificuldade de memorizar anatomia, eu aconselho fazer um mapa mental. Isso facilita muito a questão da memória fotográfica e armazenamento mais efetivo de uma informação. É claro que toda informação, para ficar fixada na nossa memória, ela tem que ser praticada algumas vezes. A perfeição, a excelência ou a perfeição, ela é alcançada através da prática. Então a gente precisa praticar muito para facilitar o nosso entendimento e a nossa memorização. E por incrível que pareça, a área da saúde é um caminho sem fim. Quem escolheu a área da saúde está condenado a estudar para sempre. Então, quanto mais você estudar, você vai ver que mais você continua aprendendo, e dependendo da pessoa que você tem contato e o nível de conhecimento que ela já obteve dentro da área da anatomia, você vai ver que você não sabe nada. Eu, às vezes, me sinto assim também, é normal. Às vezes, conversar com um médico, com um neurologista que te passa uma informação nova, você fala, caramba, como que eu tenho que continuar estudando e o quanto ainda eu tenho que aprender. Então, o conhecimento, ele nunca tem fim. E é uma coisa extremamente excitante, né? Você vai se apaixonando e cada vez mais você quer se aprofundar nesse conhecimento. Então, vamos aqui repassar esse mapa mental. Região de telencéfalo ou região cerebral, teremos as seguintes divisões. Os lobos, 4. É facinho de saber o nome, porque leva o nome do osso que vai estar em contato. Então, teremos lobo frontal, temporal, occipital, parietal. Lembram lá na lateral, quando a gente faz uma dissecação ou uma abertura do sulco lateral entre o parietal e o temporal, teremos acesso ao lobo da ínsula ou lobo insular e região anatômica de núcleos da base. Já na região do diencéfalo, teremos lá a região de tálamo, hipotálamo e a parte da hipófise conectada ao hipotálamo. Região de tronco cerebral, eu dei a dica para você memorizar isso com facilidade, lembrar da MPB, sempre correlacionar tronco encefálico com MPB, e aí esse MPB significa mesencéfalo, ponte e bulbo. Na fossa posterior, em região de osso occipital, teremos o cerebelo, os hemisférios cerebelares e a tonsila cerebelar. Desceu para baixo do forame magno, passa a se chamar medula espinhal. E a gente geralmente avalia essas estruturas anatômicas na área do diagnóstico por imagem, em cima de imagens de tomografia computadorizada. Ressonância magnética é a principal. Os exames de PET, que fornecem uma informação fisiológica ou metabólica, se a gente quiser associar a imagem PET-CT ou PET-RM, e os exames de angiografia, que conseguimos avaliar tanto a vascularização arterial quanto a vascularização venosa. Então aqui a gente tem uma ilustração de toda a região encefálica que estamos abordando na aula de hoje. Tudo isso que vocês estão visualizando na ilustração se aproxima muito da anatomia real, as imagens de ressonância. Então aqui eu consigo visualizar lobo frontal, parietal, occipital, o seio reto, que bonitinho, região de cerebelo, olha aqui, corpo caloso, ventrículo lateral, fórnice cerebral, células do plexo coroide, região de tálamo, hipotálamo, hipófise, quiasma óptico, mesencéfalo, ponte e bulbo, a nossa MPB do tronco cefálico, aqueduto do mesencéfalo aqui posteriormente, região de quarto ventrículo, cerebelo, e essa porção mais anterior aqui do cerebelo a gente chama de tonsila cerebelar.
Tudo que tiver para baixo do forame magno, medula espinal. Para cima do forame magno, a gente passa a chamar de tronco encefálico. Então, aqui está a nossa região encefálica e as suas divisões. Professor, como é dividido o encéfalo mesmo? Basicamente em 3 partes: cérebro, cerebelo e tronco encefálico, ok? E aí a gente avalia todas essas estruturas anatômicas por imagens, né, de ressonância com bastante perfeição. A ressonância é a modalidade que mais se aproxima da anatomia real do paciente e tem o maior poder de diferenciação tecidual. Esse é o conteúdo desta aula. Espero que você tenha gostado. Queria agradecer a sua participação na Maratona da Radiologia do Bem. Sexta-feira, dia 27, estaremos abrindo, eu acho que 4 cursos na Black Friday. Então, teremos um curso de Anatomia Radiológica da Coluna Vertebral, com 50% de desconto. Um curso muito bacana de Neuroanatomia, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, teremos um curso de Neuroanatomia Básica. Um curso de introdução à ressonância magnética, que vai te dar uma excelente base para conhecer um pouquinho mais sobre a ressonância magnética, uma modalidade do diagnóstico que eu sou muito apaixonado. E o último curso é um curso voltado só para protocolos de ressonância magnética. Eu vou dar uma pequena introdução e boa parte das aulas será com André. Então, o André preparou aí um curso com 30 protocolos em ressonância magnética, com dicas importantíssimas de programação e uma aula extremamente didática. Então, teremos esses 4 cursos na Black Friday e vai começar na sexta-feira, dia 27, e vai ficar aberto na promoção até o dia 30, que é segunda-feira. Então, teremos Neuroanatomia Básica, Anatomia Radiológica, Introdução à Ressonância Magnética e um curso completinho aí de protocolos em ressonância magnética. Se você gostou da aula de hoje, não esquece de deixar aí um like, não esquece de compartilhar com os amigos. Muito obrigado e até a próxima aula, tá bom? Valeu, pessoal. Um abração aí, um grande sucesso na vida profissional de vocês. Valeu e tchau, tchau.